Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher. Instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim você porque, gente, estou me desconcentrando com essa chuva. Deus sabe a luta que eu estou aqui. Jacó e Esaú estavam lutando dentro da barriga, e eu estou lutando dentro do meu cérebro, irmão. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Só essa parte. O título é Lutando por uma unção. Repita comigo: lutando por uma unção. Eu já vi muitos pastores pregando sobre Jacó e Esaú, e eu já percebi alguma coisa. Não há um engano, mas talvez uma deturpação a respeito da pessoa de Jacó. Desde o ventre de Rebeca, primeiramente para eles nascerem foi algo dificultoso, porque Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente. Ele orou colocando as mãos sobre o ventre de Rebeca para abrir a sua madre. E quando ele orou, ela concebeu. A Bíblia diz que houve um confronto entre Esaú e Jacó dentro do ventre. As crianças estavam brigando. Irmãos, entendam. Era uma leitura que eles faziam a respeito disso, ou biblicamente eles estavam brigando mesmo, se degladiando. Tanto que Deus lhe deu uma resposta. Há 2 nações dentro de você, e essas nações se dividirão, eles guerrearão entre eles. Assim como também dentro do ventre de Isabel, João Batista já estava adorando Jesus, que estava dentro da barriga de Maria. Então Deus usa muito essa questão profética para falar conosco. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que os meninos vão crescendo e tem uma promessa para Jacó. A promessa é que o filho mais novo, ele governaria sobre o filho mais velho. Irmãos, se existe uma promessa sobre nós não devemos buscar veículos humanos para cumprir essa promessa. Temos que esperar no Senhor e nos estruturar no Senhor. É lógico que nós não devemos ficar sem fazer nada. Como disse Sérgio Cortella, a palavra esperar, ela vem do verbo esperançar. Não de esperar como se não estivesse fazendo nada, mas esperar se preparando como alguém que acredita que aquilo que se espera de fato vai acontecer. Então, ele não espera de boca aberta, ele não espera deitado em berço esplêndido, ele espera se estruturando. Deus disse que você vai ser um juiz, então você vai estudar para ser um advogado, para depois fazer o próprio juiz. Mas você está esperando, você não vai manipular resultados. Você não vai fazer nada, você vai adorar o Senhor, fazer o que tem que ser feito e esperar no Senhor, se estruturando, sem abrir mão de princípio. É lógico, irmão, que Moisés não tinha nascido ainda, então não existia lei, não existia a palavra existia, porém, ela era oral. Amém, irmãos? A palavra é eterna, quem entende isso?
A palavra é eterna. Deus ministrou a palavra para Adão, Adão ministrou a palavra para Sete, Sete ministrou a palavra para... E a palavra chegou de maneira oral até Moisés, e Moisés escreveu a palavra. A palavra é eterna. A palavra não passou a existir de Moisés para lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo foi feito através dele. E a Bíblia diz isso, Jesus é a palavra. Quem entende isso? Ela foi posta de maneira escrita a partir de Moisés. Mas Jacó não conhecia essa palavra escrita. Jacó não tinha como estudar essa palavra escrita. Então, como que ele foi orientado? Ele deveria ser orientado por Isaac. Poderia ser orientado por Rebeca. Moisés não tinha nascido. Jacó estava sedento desde o ventre por querer nascer primeiro. A Bíblia diz que quando ele nasce agarrado no calcanhar do irmão, como se estivesse puxando o irmão para trás. Entendem, irmão? A Bíblia diz que ele estava puxando o irmão para trás. Como que uma criança recém-nascida vai ter a consciência de puxar um irmão para trás? Mas o judeu, ele acredita muito no profético. E quando ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão. A Bíblia diz que como se quisesse puxar o irmão para trás para nascer primeiro. Porque dentro de um conceito judaico e bíblico, claro, do Antigo Testamento, o filho que nascesse primeiro, ele tinha direito a 7 vezes mais unção que o mais velho, mais novo, porque ele abriu a madre, ele foi o primeiro a sair. E mesmo sendo gêmeo, ele seria o segundo se saísse da barriga por último, ou em segundo. Então, houve-se um entendimento que quando ele saiu, ou seja, quando saiu Esaú, vai Jacó saindo, a mãozinha dele agarrado. Irmãos, entenda que não foi cesariana, quem entende? Eu não preciso escrever, nem fazer um desenho para você. Então está saindo aquela mãozinha agarrada no calcanhar. Em vez de sair a cabeça dele, está saindo a mão primeiro agarrada. Então, a Bíblia diz que Esaú nasceu peludo, com as costas cheias de cabelinho. Sabe aquelas crianças que nascem peludinha? Então, e vermelhinho, né? Aparência meio avermelhada, morena, bem avermelhada. Então, Isaac disse, certamente o nome dele é Esaú, porque ele nasceu peludo. E o nome Esaú significa peludo. E aí nasceu Jacó. E quando nasceu Jacó, quando ele estava com a mão agarrada no calcanhar, então Isaac disse, certamente o nome dele é Jacó. Porque ele está querendo trapacear, agarrado no calcanhar do irmão, querendo nascer na frente do irmão. Então o pai dele colocou o nome dele de trapaceiro. Jacó cresce, irmãos, debaixo de uma proclamação. Uma proclamação, trapaceiro. Uma pessoa que deseja a bênção. Eu quero trazer aqui hoje uma visão diferente de Jacó para você. Quem entende? Eu quero limpar a barra dele hoje. Amém? Entenda que Jacó, ele tinha uma promessa de ser maior que o seu irmão. E se está catalogado na Bíblia, se está escrito, é porque isso foi falado o tempo todo. Que Rebeca buscou a resposta e a resposta veio para ela. Se nós sabemos, irmãos, imagina a família que não sabe. Que ele seria maior. Mas Deus deu a promessa para ele e ele começou a querer agir. Como que eu vou ser maior? E aí entra o que eu preguei ontem. Uma lógica. Como que eu posso ser maior se ele é o mais velho e a bênção está com ele? Então, logo vem a manipulação do homem. Irmãos, o cuidado. O que Deus tem para você, você tem que esperar biblicamente, estruturado na palavra e no princípio. Tem que agir, tem que se preparar. Porém, cuidado com a manipulação. Ali na floresta da Tijuca tem uma árvore enorme, que todo mundo encostava nela para tirar foto. Era uma árvore de quase 180, 200 anos.
o caule dela, o tronco dela, muito, muito largo. Uma árvore bicentenária ou tricentenária. Proibiram de tirar foto porque a árvore estava morrendo. Por que a árvore estava morrendo, apóstolo? Porque as pessoas encostavam nela para tirar foto e estava pisando na raiz dela. Estava matando ela. Então botaram um cercado em volta dela para evitar a manipulação humana. Porque a movimentação humana estava matando o crescimento daquela árvore. Irmãos, para Deus te dar um crescimento saudável, Ele tem que tirar toda a manipulação humana e te estruturar na palavra e no espírito. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Você que vai ouvir essa mensagem pela internet, você vai perceber que eu estou gritando um pouco, porque eu estou cismado das pessoas não estarem me ouvindo, porque está chovendo muito. Então ele começou a criar na mente dele uma estrutura. O que eu posso fazer para poder pegar essa bênção? Eu vejo um homem sedento pela unção. Eu não vejo Jacó como um enganador. Eu não vejo Jacó como um mentiroso. Eu não vejo Jacó como um suplantador. Eu vejo Jacó como um homem que queria unção, mas estava mal orientado a buscar a unção da maneira correta. Porque as duas vezes que Jacó engana o seu irmão, engana o seu pai, é para receber uma bênção. Ele não enganou o irmão para poder ganhar dinheiro, ele não enganou o outro para poder se privilegiar num cargo, nada disso. As duas vezes que ele engana o seu pai e o seu irmão, é algo relacionado à bênção e à unção. Agora me diga uma coisa, irmãos. Quantas pessoas você conhece que quer a bênção, que quer a unção, mas de qualquer jeito? Quantas pessoas, eles querem a bênção, querem a unção, mas acabam quebrando o princípio em nome de buscar uma bênção e uma unção? Mas por quê? Porque são pessoas que foram mal orientadas. A Bíblia diz que Esaú era caçador. Primeiramente, começa por algo. Irmãos, entenda o seguinte. Eu sou um tipo de pai que eu tenho amor para todos os meus filhos. Cada um do seu jeito, eu amo cada um do seu jeito. Eu amo a Preta de um jeito, eu amo ela profundamente de um jeito, e ela sabe disso. Eu amo a Isabela me adaptando ao jeito dela. Às vezes a apóstola fala assim, como tu tem paciência com ela? É porque a Isabela tem o jeito todinho da apóstola. E aí, do jeito da Isabela, eu amo intensamente a Isabela, tá? O Jorge Lucas, eu amo intensamente o Jorge Lucas do jeito dele. O Jorge Lucas é chato, igualzinho eu. Quando ele quer uma coisa, ele fala 10 vezes a mesma coisa. E aí isso me irrita, porque não pode existir dois eu. A Ruth é um jeito e a Sofia é outro. A Sofia tem dia que está melosa comigo, agarrada comigo. Tem dia que a gente pede um beijo, ela não dá. A Ruth pulera em mim o tempo todo. E vai dormir, ela já enfia as pernas dentro de mim. A Ruth me beija até dormindo, sabia disso? Então cada um tem um jeito. Mas Deus conhece meu coração e sabe o quanto que eu amo profundamente cada um dos meus filhos. E mesmo que algum pai tenha alguma preferência entre um filho e o outro, isso não significa que você tenha que ser injusto. O que dá para um, dá para o outro, quem entende? Se esse merece, esse vai ter. Se esse não merece, esse não vai ter. O que der para um, dá para o outro. Não pode haver injustiça. Por mais que haja uma emoção mais aflorada para um e para o outro, você tem que manter o senso de justiça para você não causar ira no coração de um e de outro. E não demonstrar isso. Aí que era o problema na casa de Isaac. Isaac, a Bíblia deixa bem claro que, a Bíblia diz isso, a Bíblia não deixa bem claro, a Bíblia diz, a Bíblia revela e fala que Isaac preferia Esaú
Porque Esaú era caçador e Isaac se deliciava nas caças de Esaú. A Bíblia diz bem claro que Isaac era que Esaú era preferido de Isaac. E a Bíblia deixa bem claro que Jacó era o preferido de Rebeca. Toda casa que tem filho preferido vai causar problema dentro de casa. Isso aqui é o preferido da mãe, isso aqui é o preferido da avó, isso aqui é o preferido, vai causar problema e divisão. Quem entende isso, irmão? Então a Bíblia diz que deixa eu me concentrar aqui. Esaú era caçador. E todo homem da Mesopotâmia, ele amava o filho, amava mais o filho, tinha uma preferência pelo filho caçador. Porque ele era mais esportista, ele representava o pai. E todos os homens, como eles não tinham filho a mulher, só tinham 2 homens, e quando numa casa só tinha homem, quando o homem só produz o seu cromossomos, o seu espermatozoide, só tem masculino, então eles têm que preparar a família para um desastre, para uma catástrofe. Se um filho morre mais velho, o pai morre, o filho é preparado para assumir o lugar do pai, para caçar. Se a mãe morre, um filho tem que ser treinado para cozinhar. Então Jacó ajudava Rebeca na cozinha, a Bíblia deixa bem claro isso. Esaú ajudava Isaac a caçar. Então um era preferido de um e preferido de outro. Só que já existia uma promessa, porque Deus falou com Rebeca que Jacó seria maior que Esaú. Mas olha a manipulação. Esaú vem com fome da rua, porque ele veio de caçar, ele estava 2, 3 dias caçando, estava morrendo de fome. Jacó tinha habilidade para cozinhar, então ele tinha acabado de fazer uma sopa de lentilha. E quando ele acabou de fazer aquela sopa, Esaú vem da rua e diz: me dá um pouco dessa sopa. Jacó olha e diz: tu quer um pouco? Então me dá a tua primogenitura, me vende ela. Esaú diz: tá bom, de que me serve a minha primogenitura se eu morrer de fome? Eu estou morrendo de fome. Pode ficar com a primogenitura para tu, me dá a sopa aqui. E ele comeu a sopa. E ali ele vendeu a primogenitura dele para Jacó. A Bíblia diz que Esaú já tinha um ranço da cara de Jacó já por causa disso. Porque depois que a fome foi saciada, ele se sentiu enganado pelo irmão. E dentro de um contexto oriental, uma palavra do homem vale muito. E ele sabia ali que ele já tinha perdido o direito da primogenitura ali, pelo um prato de lentilha. A lentilha, irmão, é um cereal, eu posso dizer o que é. É um mais, ou seja, de menos valor que existe. Agora, ele vendeu porque estava com fome? Não. Entenda, uma pessoa que abandona a Cristo por causa da bebida, por causa do vício, uma pessoa que abandona o Evangelho por causa da prostituição ou por causa de qualquer desejo carnal, ele é discípulo de Esaú, que vende a unção pelo um prato. Até hoje, um cientista, um professor, mesmo que ele não seja cristão, ele vai reconhecer a palavra hedonismo. A palavra hedonismo está no dicionário. O hedonista é uma pessoa que vive para o prazer do homem. O hedonista é uma pessoa que gosta de ter 4, 5, 6 mulheres porque ele quer viver por prazer. Ele quer fumar maconha, ele quer experimentar tudo, ele quer, bota droga diante dele, cocaína, ele quer cheirar, ele quer sentir algo no corpo dele. Ele gosta de beber, ele gosta de prostituir, ele gosta de pecar. O hedonista, ele ama as coisas da carne. Só que essa palavra técnica e científica, o hedonista, um professor de universidade, ele não sabe, talvez ele não saiba, que vem de Esaú-Edom. Esaú-Edom, ou seja, o hedonismo, toda a pessoa que é hedonista, que pratica o hedonismo, ele é discípulo de Esaú, irmão de Jacó.
que vendeu a unção para o diabo pelo prazer da carne. Só quem aqui ama a Deus e a unção, deu uma salva de palmas. E é lógico que o diabo, até hoje, ele se vale de uma pessoa que está cansado da caminhada e ele coloca um prato de lentilha e muitos ainda estão vendendo a unção para o diabo pelo prato de lentilha. Porque sempre vai existir os discípulos de Israel e os discípulos de Esaú. Vocês sabem por quê, gente? O povo de Israel não concordavam com Herodes no governo. O rei Herodes não era judeu. O rei Herodes era edumeu. Ele era descendente de Esaú. Por isso existia uma casta de judeus que lutavam contra Roma, que eram os zelotes. Existia uma outra casta de judeus que lutava contra o governo de Herodes, que eram os herodianos, que se opunham ao governo de Herodes. Tinha uns judeus que até aceitavam o governo dos romanos, mas não aceitavam o governo de Herodes, porque Herodes era discípulo da descendência de Esaú, e a promessa seria que Jacó governaria sobre Esaú, e não Esaú sobre Jacó. Israel é da descendência de Jacó. Quem está entendendo? Então, no tempo de Jesus, estava tudo errado. Existiam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e não podia existir isso, era cargo político. Tinha dois governos, um romano e um judaico. E o governo de Israel, o cara ainda não era judeu, o cara era idumeu. Existia vários falsos cristos, até um chamado Bar Jesus. Então, irmãos, era uma confusão naquela época, na época de Jesus, porque tudo contribuía para deturpar a imagem do verdadeiro Cristo. Já para ninguém aceitar, entendeu? Era um desgoverno. Jesus, ele veio nessa circunstância. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Chega, senão ele pode mandar chuva de novo. Então, há uma consequência. Esaú já estava nutrindo uma dificuldade. Aí a Bíblia diz que Isaac já estava velho e perdeu sua visão. E muito velho, já não estava enxergando mais. E ele já sentindo que ia morrer, ele chama Esaú e diz: Esaú, meu filho, caça uma caça para mim e faz um guisado para mim. Porque depois de comer eu quero te abençoar. Porque o seu pai está morrendo. Rebeca ouvindo atrás da porta, eu não sei por que aconteceu isso, porque mulher não é dada a ouvir atrás da porta. Rebeca atrás da porta ouvindo, disse assim: Jacó, vem cá. O teu pai vai abençoar o teu irmão. Deixa o bolso para lá de fora, senão o pessoal não vai entregar primícia na quarta. Vai lá, eu vou preparar um guisado. E você vai no teu pai. E ele vai comer e ele vai te abençoar. Ele disse: mãe, eu sou diferente do meu irmão. Meu irmão é peludo e eu sou liso. Ele diz isso: eu sou liso. Eu sou careca, não tem pelo no meu corpo. Aí a mãe dá uma brilhante ideia. Você vai enrolar o seu braço com pelo de cabra. O teu pai não está enxergando muito bem. Então, ela vai lá e prepara um guisado. Jacó vai até Isaac e diz: meu pai, o guisado está pronto. Já está pronto. E ele termina de comer. E quando ele termina de comer: vem aqui, meu filho, para eu te abençoar.
E Jacó se aproxima, dá o braço com o pelo amarrado, pelo de carneiro, de cabra, amarrado no seu pulso. E quando ele coloca a mão e sente o pelo, ele diz: engraçado, o teu cheiro é de Jacó. A tua voz é de Jacó. O teu braço é de Esaú. Sou eu, meu pai. Então vem aqui, meu filho, para eu te abençoar. E ele abençoa Jacó, pensando que fosse Esaú. E quando Esaú volta minutos depois com o guisado pronto e dá: pai, aqui o guisado, ele disse: como assim? Só acabei de comer o guisado que você fez para mim. E Esaú percebe que foi enganado mais uma vez. E repara que as duas vezes que Jacó engana o seu irmão está relacionado a uma refeição. Está relacionado a um prato. Amado, entenda o seguinte: por que nós hoje temos que jejuar? O jejum é para quê? Para expulsar demônio? Eu já vi pessoas assim: a gente tem que jejuar para matar a carne. Não, vem cá, eu posso te matar sem você jejuar, irmão. Vem aqui, rapidinho. Pega um pedaço de pau aí, rapidinho. Eu resolvo o caso dele. Não precisa, para ninguém te matar, tu precisa de jejuar. Concorda comigo? Apóstolo, a gente tem que matar a carne. Irmãos, close. Dá um close aí em mim. Está aparecendo já, né? Para você matar a sua carne, você não tem que jejuar. Basta se jogar na frente de um trem. A gente não tem que matar a carne. A carne é boa. Deus fez o corpo perfeito. Deus fez alma, corpo e espírito. Somos tricotômicos. Tem alguns cristãos, por exemplo, gregos, ortodoxos, que eles se flagelam o seu próprio corpo achando que está agradando a Deus. Se eu estou maltratando a carne, eu estou agradando a Deus. Irmãos, entendam, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele quer que o corpo permaneça perfeito. Deus ama tanto a nossa carne, que Ele vai ressuscitar a nossa carne. E nós vamos viver em carne pela eternidade. Ele só vai glorificar a carne, ou seja, vai dar uma melhorada nela, amém? Então, apóstolo, o que significa quando o crente diz matar a carne? Irmãos, a palavra carne em grego, quando o apóstolo Paulo diz: irmãos, andem em espírito e jamais vocês satisfarão aos desejos da carne. A palavra carne ali está relacionada à antiga natureza. O jejum é para você aniquilar a sua antiga natureza, a sua antiga forma, a sua vida pregressa que quer ressurgir. Não é matar o desejo da carne, é matar o desejo da antiga natureza. Foi bem explicado, irmão? A sua antiga natureza, aqui em hebraico e em grego, denota a sua carne. A sua antiga natureza quer desejar as coisas de antigamente. Não tem a ver com o desejo da carne, a carne física. Por isso as pessoas usam essa metáfora: tem que queimar a carne, vou ficar sem jejuar. Então, para que serve o jejum? O jejum é para aumentar a autoridade. Irmãos, a autoridade não está no jejum. Eu nunca vi ninguém expulsar: em nome do jejum, Satanás, vai saindo e retirado. Nós expulsamos demônio no nome de Jesus. Então, para que é o jejum, apóstolo? O jejum é assim: imagina que você está jejuando uma semana, sem comer nada, só água. E alguém coloca um bife acebolado, batata frita, uma Coca-Cola, o barulhinho, o gelo estalando. Quando tu dá um gole, chega a sair aquele gás pelo olho. Sai até lágrima. Deu até fome, né, irmão? Vou chamar o Edivaldo. Eu e o Edivaldo vamos lá na tua casa hoje comigo. Vamos lá, Edivaldo? A casa desses varões aí. Agora imagina só. E aí uma pessoa bota diante de você e você vai entregar o jejum amanhã, não é hoje. Vamos, Edivaldo? Ô, Edivaldo, não, está amarrado, repreendido. Eu como muito, mas na hora que não é para jejuar, eu tenho que jejuar, irmão.
Vamos, apóstolo. Não, estou de propósito. Aí a alma diz assim: come. Amanhã você consagra mais 2 dias de jejum para pagar esse que você quebrou. Aí você começa a querer negociar, não é assim? Irmãos, aí eu digo, eu não quero comer. E eu não vou comer. O que você está querendo dizer para Deus, para o demônio e para as pessoas que estão ao seu redor? Que você não vai dar lugar a uma inclinação e um desejo. Porque você tem total domínio sobre as suas decisões. Você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu decido não comer. Eu não vou dar vazão à minha atitude animalesca. Eu não sou um animal, eu sou um ser humano. Eu tenho um cérebro. Eu tenho total controle sobre as minhas decisões. Imagina que uma pessoa ela não consegue se controlar nesse sentido. Então, é como se ele estivesse dizendo para a velha natureza: está vendo? Assim como eu não vou comer essa comida porque estou com muita fome e eu decido na minha mente oferecer um culto racional a Deus e não comer essa comida mesmo depois de 6 dias sem comer, assim também, por mais que eu esteja com muito desejo de trair minha esposa, por mais bonita que a mulher seja, por mais que eu esteja com vontade de fumar uma maconha, depois de 20 anos que eu larguei a maconha, ou o cigarro ou a bebida, e alguém colocar diante de mim, ainda assim vai ser uma decisão da minha mente querer fazer aquilo ou não. Eu não vou dar lugar aos meus mais baixos apetites. E isso me separa de um animal. Decidir por coisas separa um homem de um animal. Se você deixar um cachorro sem comer 2 dias, ele pode ser o cachorro mais bem adestrado do mundo. Pode ser adestrado pelo David Copperfield. Não interessa, ele pode ser o cachorro mais bem adestrado. Ele vai te obedecer ali. Mas se tu deixar ele com fome, 2 dias e jogar um bife para o alto, o bife não cai no chão. Ele vai pegar antes de cair. A diferença do homem para um animal é a sua capacidade de decidir pelo que é certo. Então o jejum é muito mais um teste para saber se você está apto para dar lugar ao que você acha necessário, o que é preciso fazer, ou você vai se levar pelo desejo ou pela vontade. Deus jamais vai confiar algo a alguém que se move pela vontade. Mas Deus vai confiar grandes coisas para as pessoas que sabem, que são criteriosas, que sabem decidir pelo que é preciso decidir, e não porque ele decidiu por algo e diz: você sabe, né? Traiu com tua esposa por quê? Tu sabe, né? Ela ficou 3 dias sem relacionar comigo e eu não sei disso, não. O homem, quando ele ama a Deus, a mulher dele pode resolver não querer namorar com ele a vida toda, ele ainda vai se manter íntegro. E aí Deus vai tratar com ela de alguma forma. Quem está entendendo? Mas Deus vai te capacitar. A Bíblia diz que não há luta comum ao homem que ele enfrente, que Deus não capacite ele a enfrentar. Deus é fiel, jamais nos deixará ser tentado além do que nós podemos suportar. Então Esaú estava com fome, sim, mas ele poderia permanecer. Quem está 2 dias sem comer pode permanecer mais 1 hora. Ele não precisava vender a primogenitura dele por causa de um prato de lentilha. Talvez a mãe dele lá na cozinha já tinha até um cordeiro preparado para ele. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? E aí, Rebeca tem uma consequência. Qual? Quando Esaú chega, ele pensa: Jacó me enganou. Jacó, mais uma vez. A Bíblia diz que Esaú nutriu um ódio tão grande de Jacó e disse: só não vou matar ele agora para não trazer o desgosto para o meu pai, mas assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca, ouvindo isso, disse: o teu irmão planeja te matar logo após a morte do seu pai. Então, vá para a casa do meu irmão lá em Padã Arã. O nome dele é Labão. Vai para lá e fica lá até o desejo da morte dele, a ira da morte passar. E Rebeca colheu um resultado da sua escolha,
da sua decisão. Ela morreu e nunca mais viu seu filho predileto. Porque a Bíblia diz que quando Jacó volta, Rebeca já tinha morrido. Cada escolha, cada decisão tua vai gerar um resultado, irmão. É lógico que se você andar em espírito, as suas decisões serão muito mais acertadas do que decisões errôneas. Porque você está sendo direcionado pelo Espírito. Mas embora nós andamos na carne, andamos num corpo humano e temos uma natureza humana, mesmo guiado pelo Espírito, nós vamos ainda cometer erros. Mas são erros reparáveis, porque são acidentes, são coisas cotidianas. Não são coisas que vão mudar a nossa rotina de vida. Por exemplo, se você hoje resolve trair tua esposa, você pode perder teu casamento para sempre, a tua filha virar uma prostituta, teu filho virar um bandido revoltado. Uma decisão simples, que parece simples, de ir ou não para um motel com uma mulher, pode desestruturar a tua história nessa terra. Você pode decidir hoje, o ser humano toma pelo menos 600 a 1.500 decisões por dia. Qual roupa que ele vai usar quando ele acorda de manhã? Se ele vai acordar no primeiro toque do telefone ou se ele vai botar no soneca? Se ele vai usar uma blusa preta e de repente faz calor, ele vai ficar com calor, porque ele usou a blusa preta, escolheu mal a blusa, ele vai passar o dia inteiro desconfortável. Mas só vai ser um incômodo. Se ele escolheu uma blusa branca no tempo de frio ou de chuva, talvez vai ficar um pouco exposto o corpo dele, ele vai ter que arrumar alguma outra coisa para se cobrir, ou vai se sujar, porque era um sítio, era lugar de roça, e sujou e ficou tudo branco a roupa. Existem decisões que não vão mudar muita coisa. Se você vai pela esquerda ou pela direita, você pode pegar um carro vasculhando. Quem já andou pelo um quarteirão e tinha um caminhão de barro vasculhando um barro, tu teve que esperar o carro vasculhar o barro. Vai passar. Aí tu fala, meu Deus, por que eu não passei pela outra rua? Aí tu perdeu ali 5 minutos, porque estava com pressa, perdeu 5 minutos. E não tem nem como voltar, porque já tem 10 carros atrás de você. Alguma decisão que você vai tomar, tu vai perder 5 minutos. Outra decisão que você tomar, tu vai ficar com calor. Se você decidir fazer uma dieta, tu vai emagrecer. Se decidir comer, tu vai engordar. Agora, se você decide roubar, tu pode ser morto ou ser preso. Existem decisões que vão te levar a passar a vida toda dentro de uma prisão. Agora, imagina que você fique preso a vida toda porque tu deu lugar à tua velha natureza e matou um homem. E agora você vai passar a vida toda numa cadeia. Tá 70 homens numa prisão que só cabe 15, você vai dormir uma noite em pé, uma noite sentada. Aí você vai dizer assim, meu Deus, por que eu tomei essa decisão de fazer esse assalto ou matar essa pessoa? Agora eu vou passar a minha vida toda na cadeia, eu vou morrer aqui. Mas agora pelo menos você está condenado nessa terra, mas tu tem direito de tomar uma outra decisão. Qual a decisão? Uma decisão de aceitar Jesus. Porque quando você morrer, você vai estar livre. E você vai viver eternamente. Ainda tem esperança para você. Então existe a decisão de uma blusa, existe a decisão de você trair tua esposa ou não e não ter uma família ou não. A decisão de não administrar bem a tua vida financeira e viver quebrado nessa terra. A decisão de tomar Coca-Cola e ter um problema no rins e viver menos. A decisão de pecar, de matar alguém e passar o tempo na cadeia. A decisão de depois estar na cadeia ainda assim, continuar querendo ser um bandido governando, passando trote para todo mundo dentro da cadeia, morrer e ainda passar uma condenação eterna. Aí essa decisão é irrevogável. Existem decisões que vão te trazer um transtorno de 5 minutos e existem decisões que vão te trazer transtorno eternos. E isso tudo está baseado em qual natureza você está vivendo. Na natureza de Esaú, na natureza de Israel. É lógico que o mundo nos engana, né? Você acha que tu vai continuar no pecado a vida toda e um dia a morte não vai vir sobre você. Você tem 18 anos e você acha que é novo demais para abandonar o mundo. Hedonismo. Prazer do homem. O camarada, tudo bem, Jacó enganou ele para pegar a unção, concorda? Mas o cara desprezou a unção o tempo todo, vendeu pelo prato de lentilha.
Trocou a bênção por o tempo todo. Quando descobriu que o irmão dele tomou, se revoltou. Todo carnal quer ser abençoado. Eu não conheço um carnal que não quer ser abençoado. O cara é carnal, o cara vai para farra, o cara pula carnaval, mas ele vive de igreja em igreja fazendo campanha. Dá uma doença, ele faz uma campanha para ser curado. Daqui a pouco volta para a gandaia de novo. Daqui a pouco vai para a igreja, troca de mulher, igual troca de roupa. Daqui a pouco vai lá e é abençoado. Daqui a pouco ele vai lá e faz a besteira dele de novo. Depois ele vai lá e faz uma campanha na igreja de novo para abrir uma porta de emprego. Abriu a porta de emprego e está na gandaia de novo. Daqui a pouco, todo carnal quer ser abençoado. E o carnal aqui é aquele que dá lugar à sua natureza e o seu mais baixo apetite. E aí começam a criar-se adaptações. Por exemplo, beber cerveja é pecado. Então, eu vou criar uma doutrina que aonde beber a cerveja não é tão pecado. Daqui a pouco, que não é pecado. Ao contrário, quem não bebe é porque está em pecado. Está entendendo? Então, assim, apóstolo Paulo disse isso. Que chegará um dia em que não suportarão a sã doutrina. Sentindo coceira no ouvido, sairão e farão para si líderes segundo o seu próprio desejo. Então, eu quero dar lugar a um apetite meu. Então, eu vou para uma igreja que lá o pastor aceita isso. Está entendendo? E aí tem surgido várias igrejas que sustentam e apoiam o pecado da pessoa, porque o pastor faz. Então, aqui está tranquilo, aqui está liberado, aqui está tranquilo. E quem não faz é religioso. Quem não faz não conhece a graça de Deus. Quem não faz não é pesado demais, é religioso. Mas isso existia desde a época de apóstolo Paulo. No templo de Diana tinha 1000 sacerdotisas que ficavam nu. Elas ficavam nuas o tempo todo, que eram as sacerdotisas de Diana. Aonde os homens iam até o altar e tinham relações com aquelas mulheres para oferecer culto a Diana. E tinha homem fervoroso que ia 3 vezes por dia lá. E tinha relações com aquelas mulheres ali. Tinha cara fervoroso, irmão, que ia para a igreja 3 vezes por dia. Vou lá oferecer um culto para Diana. As mulheres já estão lá tudo esperando lá, né? O cara quer ter várias mulheres e quer ter relação com várias mulheres diferentes. Então, se ele faz isso, ele é um homem que vai ao contrário à opinião pública de sociedade, de respeito de família. Mas se a religião apoia isso, então ele não é mais um carnal, ele é um religioso. Me respeite a minha conduta religiosa. Eu não estou indo dar lugar ao meu apetite. Eu estou indo lá oferecer um culto a Deus, a Diana. Então inventaram um deus chamado Deus Baco. O Deus Bacus era o deus que adorava aqueles que serviam ele, que bebiam, bebida alcoólica. Beber sempre foi antissocial, desde a história da criação do mundo. Ninguém que bebe é bem visto na sociedade desde aquela época. Só que criaram um deus chamado Deus Bacus. Que daí que veio a palavra bacanal, que vem de misturas de bebidas, muitas bebidas. O cara que mais bebe e aquele que cai quase em coma alcoólatra, aquele é o mais consagrado, que ofereceu o melhor culto para o Deus Baco, foi até arrebatado. Vai buscar teu pai lá na igreja. O que ele fez? Ele ofereceu o culto para Deus Bacus e ele foi arrebatado de tanto que ele bebeu. Eita, homem consagrado! Então, se eu não posso largar um pecado, eu vou institucionalizar esse pecado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E o Estado tem tentado impor isso para a gente, né? Os camaradas não conseguem largar o pecado dele, agora a gente tem que aceitar. Tira da Bíblia que isso aqui está errado. Tira da Bíblia não, vai continuar na Bíblia. A questão é que sempre houve isso. E sempre vai existir. Se uma pessoa lê a Bíblia com os olhos da antiga natureza, com os olhos de Esaú,
Ele vai achar na Bíblia coisa para ter 4 mulheres. Ele vai achar na Bíblia lugar para beber cerveja, beber cachaça. Teve um camarada que falou para mim, apóstolo, onde que está na Bíblia que não pode fumar maconha? Eu falei assim, talvez não tinha maconha naquela época, né, irmão? Já pensou nisso? Mas qualquer tipo de viagem psicodélica, de maneira proposital, que não seja uma droga de remédio para curar a tua saúde, é pecado. Porque Deus não quer tomar consciência de ninguém. O único que toma consciência de alguém é o diabo. Por isso, quando uma pessoa cai na igreja, ou quando ela voltar, ela tem que dar uma revelação, porque Deus não tira a consciência de ninguém por tirar. Por isso, quando a pessoa está rodando no Espírito, ela pode estar cheia do Espírito, dando lugar ao Espírito Santo. Mas se o pastor falar, stop! A pessoa tem que parar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém, mas o diabo tira. Pergunta para uma pessoa que acabou de manifestar demônio, que tu expulsou o demônio, que quer, se ela lembra de alguma coisa. Ela não lembra. Então, Deus nunca vai tirar a consciência do homem em nada. Deus sempre quer o homem sóbrio. Qualquer coisa que tira a sua sobriedade, que te conduz a viver de maneira ébria, é condenado por Deus. Então, não está escrito a maconha, ou a bebida, ou qualquer outra coisa. Aí você diga assim, então eu posso tomar um copinho, né, apóstolo? Porque eu não fico bêbado do copinho, tu não sabe como está o teu organismo hoje. Eu conheço pessoas que bebem pra caramba, com um copo ele já fica meio ligado. E tem gente que se cheira a tampinha, ele já cai de coma alcoólica para o outro lado. E aí você diga assim, mas eu tomo. Vira crente, rapaz. Se eu tomar uma taça dessa aqui, eu não fico bêbado, não. Mas tu faz o teu irmão tropeçar, porque se ele beber meia taça que tu bebe, ele fica bêbado. Então a Bíblia diz que se eu faço o meu irmão tropeçar, eu estou pecando junto com ele. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então o problema é que nós temos dificuldade, isso aqui está no esboço, tá, meu irmão? Senão você vai dizer assim, o apóstolo está pregando para mim, a não ser que eu fiz o esboço aqui só em sua homenagem. Né? Então, aqueles que não conseguem, a pessoa ama a Deus, a pessoa quer buscar a Deus. E ele sabe que é o certo buscar a Deus, mas ele está preso na natureza de Edom. Ele está preso na natureza de Esaú Edom, do hedonismo. Aí o cara fala, apóstolo, eu não consigo, apóstolo, eu não consigo ser crente, eu gosto muito, meu problema é minha mulher. Eu falei assim, machão. Eu conto, tu conta, irmão, para ele. Só ele que gosta de mulher. Irmão, tu acha que eu tenho 5 filhos por quê? Porque eu gosto de homem? Então, você está entendendo? O camarada ele sempre tem desculpa. A verdade é que ele quer. A verdade é que ele quer dar lugar ao Senhor. Ele fica arrumando desculpa. Irmãos, não existe. Se a natureza de Cristo nascer em você, a natureza do diabo tem que ir embora. Ninguém vai sentir desejo de ser crente, irmão. Ser crente é uma decisão. Quando você começa a frequentar a igreja, tudo é chato para você. Hiato. Que horas vai acabar esse culto? Meu amor não para. Calma que o culto acaba às 9 horas, tá? Já está querendo Isaú assim, vambora. Aí Jacó tá, fica mais um pouco aí, Isaú, vambora. Calma. Igual no filme do Máscara, calma. 9 horas antes da hora a gente está indo embora. Amém? Fica tranquilo. E aí, ele vai embora. A diferença é que Jacó, ele queria a bênção. Ele não tinha prazer em enganar ninguém. Ele só estava muito mal orientado para buscar a bênção e a unção. Existia uma promessa sobre ele que ele seria maior que o seu irmão. Só que ele foi muito mal orientado como esperar a bênção. Com princípio, com sabedoria. E aí ele vai para a casa do seu tio. Mas o reino do Espírito não respeita uma decisão sua, mesmo que você faça com o coração puro.
A tua decisão é o que vale para o reino do Espírito. E você vai colher a consequência. Por isso que o povo sofre quando não tem conhecimento. Por isso eu conheço pessoas que são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que não são cristãos, mas são pessoas honestas. Mas por não conhecer a palavra, eles acabam padecendo por falta de alguns princípios bíblicos que não transgridem a lei cívica, mas transgridem leis espirituais. E diabo não respeita lei cívica, ele respeita a lei espiritual. É claro que se você quebra uma lei cívica, tu acaba também quebrando uma lei espiritual por desobediência. Mas está entendendo? Fumar cigarro não é ilegal no Brasil, mas no reino do Espírito é. É isso que eu estou querendo dizer. Está entendendo? Não é, tu não vai ser preso se tu falar para tua mãe, mãe, não enche a paciência não. Mas o reino do Espírito vê isso de uma outra maneira, quem está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer, há uma diferença. Então existem pessoas muito boas, mas por não guardar princípios espirituais, sofrem. E o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento. E eu estou aqui te esclarecendo isso. Porque você talvez seja uma pessoa que ama a Deus, mas está buscando a bênção de uma forma errada. Você não vai ter a bênção se você não guardar os princípios. E aí a Bíblia diz que ele vai para a casa do seu tio Labão. E o seu tio Labão engana ele durante 21 anos. A mulher que ele mais ama, a Raquel, engana ele e mente para ele, não só uma vez. Era mentirosa. Porque, irmãos, imagina só, o cara mentiu. Ele quer casar com uma mulher que só fala a verdade. Quem entende que os homogêneos se atraem, irmão? Imagina aquele cara que vai para a igreja assim, ó. Aí, eu gosto da farra, eu gosto do mundo, mas eu fui criado na igreja, eu sei como é que é. Eu vou casar com uma mulher crente, porque aí eu posso ir para gandaia, posso fazer o que for, e eu tenho certeza que minha mulher não vai me trair, porque ela é crente, ela não vai me enganar. Todo sem vergonha que é uma mulher santa dentro de casa. Agora imagina só o Deus que nós servimos, um Deus que é justo e fiel. Quem entende isso? Aí a mulher está orando, a jovem está orando dentro da igreja. Senhor, em nome de Jesus, jejuando e orando para Deus mandar um homem fiel. Aí ele vai mandar você para ela. Tá de brincadeira. Então Deus não existe, irmão. Deus vai livrar ela. Agora imagina só, pega essa, que tem um pensando assim, vou casar com uma mulher crente, hein? Porque se eu casar com ela, vou poder ir para farra à vontade e ela vai ficar dentro de casa só me esperando. Aí a mulher está pensando, vou casar com um homem crente, porque um homem crente não vai me trair nunca, de vez em quando eu vou até dar umas cortadas por fora. Aí é um pensando, aí os dois se encontram, um é esse aqui, aí o sem vergonha diz, é essa aqui, é a sem vergonha também. Encontrei. O pazinho certinho. E ele finge que ela é crente e ela também finge. E os dois estão perfeitamente... É algo fictício. E aí daqui a pouco, quando eles casam, os dois se desviam. Mas tu não era crente? Mas tu também não era? Se eu fui enganado, eu também. Quem está entendendo? Irmãos, escuta, se você não é crente fiel, pode ficar tranquilo, irmão. Que se você casou com essa mulher, meu irmão, tem algo de errado. Agora, se você está buscando fiel, pode ficar tranquilo, que Deus está te dando o livramento hoje, em nome de Jesus. Essa araponga não vai pousar no seu puleiro, não. Amém, irmão? Agora, olha só. Jacó era enganador. Raquel também. Não era da Mache. Eles não eram da Mache. Não era discipulado em célula. Tinha ninguém para tratar o caráter dele. Um tinha acabado de enganar a mãe, o pai. Aí a Bíblia diz que ele vem andando lá para o lado da Mesopotâmia. Aí ele encontra com Raquel na beira do poço, agarra a Raquel e dá um beijo. Irmão, a Bíblia diz que eles deram o beijo sem se falar. Já vê o nível. E ele nem percebe. Estou apaixonado. Está apaixonado por quê? Nem falou nada.
Imagina, irmão. Imagina quando ela abre a boca e fica... Não sabe nem falar. Não perguntou nem o nome da mulher. Nada. Qual é o teu nome? Não sei. E aí, beleza. Saiu dali, pediu o pai dele em casamento, foi enganado pelo pai dela, foi enganado, vocês conhecem a história. Quando eles estão voltando, ele já tem 10 filhos, e ela está grávida do 12º filho. Tem 11 filhos, e ela está grávida do 12º, de Benjamim. A Bíblia diz que Jacó é enganado por ela mais uma vez, ela mente para o pai dela, pega os deuses do pai dela, os ídolos do pai dela, e esconde, e leva. Para que ela roubou os deuses do pai dela? Para adorar. Agora Jacó serve a Deus, e ela, antes de sair da casa do pai, leva todos os deuses. Labão vai atrás e diz: você levou os meus deuses, um monte de santinho. Foi Raquel que pegou. Aí ela senta em cima dos deuses. Quando Labão entra e diz assim: minha filha, você pegou os santinhos que eu tenho lá, os meus deuses lá? Ela disse: meu pai, levanta. Meu pai, eu estou no meu dia da minha menstruação. Mentirosa. Porque estava tudo debaixo dela escondido. E o nome Raquel significa ovelha, irmão. Imagina se fosse lobo. Agora, Jacó quer converter uma mulher que mente para o pai. E ela quer converter. Pô, imagina Jacó falando: cara, como tu teve a capacidade de mentir para o teu pai? Ela falou assim: mas tu também não mentiu para o teu, não? É muito difícil você querer cobrar algo de alguém se você não faz, né, irmão? Aí viram a ser vergonhice sozinho ou não? Então ele não tinha legalidade, porque ele ainda era Jacó. A Bíblia diz que quando ele atravessa o vale de Jaboque, ele está cansado daquilo. Ele fica sabendo que Esaú está vindo de encontro com ele com 400 soldados. Esaú, ou seja, a vontade de matar ele não tinha passado ainda. 21 anos, o irmão dele estava com sede de matar ele. Ah, está voltando? Esaú vem com 400 soldados. Irmão, o teu irmão vai te recepcionar. Ele precisa vir com 400 soldados? Ele vem com flor, caixa de bombom, qualquer coisa. Mas 400 soldados? E aí ele atravessa o vale de Jaboque, ele divide o seu rebanho, que era grande, seus filhos, né? Todo mundo bota metade. Metade ele diz: se ele pegar e matar, não matou todo mundo, não matou minha descendência. Faz uma estratégia lá, ele atravessa o vale de Jaboque, atravessa todos o seu rebanho, atravessa, e ali ele começa a lutar com o anjo, que é uma teofania. Deus aparece para ele na forma de um anjo. Vocês conhecem a história. E ali ele começa: me dá minha bênção, me dá minha bênção. E o anjo está quieto. Até quando você vai ficar lutando por uma bênção com a natureza de enganador e de mentiroso? E ele queria tanto a bênção, tanta bênção, que ele falou assim: eu te solto só se você me abençoar. Ficou até o dia amanhecer segurando aquele homem ali, que ele entendeu que aquele homem ali poderia abençoar ele. Só que ali, aquele anjo, ele está querendo mostrar o seguinte para Jacó: cara, você não entendeu nada. A sua vida toda você está lutando por uma bênção, mas a bênção não está em alguém que vai te dar. A bênção está no seu caráter transformado. Porque qualquer coisa que alguém te der, irmão, você vai perder se você não tiver o caráter transformado. Deus pode te dar um casamento agora, se você não tiver o caráter transformado, tu vai perder teu casamento. Vai perder um, vai perder outro, vai perder outro, vai perder outro, vai perder outro. Se Deus te der uma empresa, tu vai perder, vai perder, vai perder. Se Deus te der saúde, tu vai perder. O teu caráter não te favorece a reter nada. Você acha que o que você vai receber de Deus vai vir de fora? Então o anjo olha para ele, porque ele fica ali a noite toda lutando: eu quero a bênção, eu quero a bênção. Mas a velha natureza agarrada nele: eu quero a bênção, eu quero a bênção. Então o anjo pergunta para ele assim: qual o teu nome? Uma pergunta, irmãos, é para revelar uma resposta. Uma resposta revela o que está na sua mente. Cara, eu quero ter noção do que passa pela tua mente. Qual o teu nome, cara? Jacó. Ah, tu reconheceu que tu é enganador?
Meu nome é Jacó. Então, porque você reconheceu, porque o princípio de todo arrependimento é reconhecer. Porque você reconheceu que você é enganador, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Porque Israel significa aquele que se volta para Deus. Israel, ela é Deus. Israel, voltar, aquele que volta a sua face para Deus, aquele que busca Deus da maneira que Deus quer ser encontrado. Não da maneira que você quer, da sua forma, mas da maneira que Deus quer, não com um jeitinho, mas da maneira que Deus quer. E quando Deus toca nele, transforma ele em Israel, ali já tinha nascido. Na hora que Israel é transformado, nasce Benjamim. Quando Benjamim nasce, Raquel morre no parto. E quando ela percebe que ela vai morrer no parto, que o neném nasce, ela tenta amaldiçoar o neném. É a barriga. Esquenta não, é a unção. Mas não é lentilha não, tá, irmão? E aí, ela tenta amaldiçoar. E ela bota o nome do garoto, filho da minha dor, do meu desespero. Jacó disse, não. O nome dele não vai ser esse. Jacó na hora quebra a maldição ali. Jacó é como se Jacó estivesse dizendo, ó, eu te amo. Mas não era mais Jacó, era Israel. Eu te amo. E eu te amo, e eu te amei. Ela não tinha morrido ainda. Mas eu não vou deixar o teu desespero dar nome para o meu filho, não. Porque você está morrendo é porque você não quis largar a tua natureza de mentira. E o garoto não tem nada com isso, não. O nome dele será Benjamim, o meu filho do meu braço direito, o meu filho da minha força. Ben é filho. Iad é mão. Ben Yadmin significa meu filho do meu braço, da minha mão direita. O meu filho da minha força, o meu filho da minha destra. Ou seja, ele só teve essa consciência porque ele voltou do outro lado com a mente transformada. Ele não era mais Jacó, ele era Israel. Entenda. Rebeca estava mentindo, enganando para ele, e ele estava mentindo, enganando ela. Eles eram o casal perfeito para o inferno, era um modelo protótipo perfeito para o inferno. Dois casais mentirosos. Mas quando Israel foi transformado, Jacó foi transformado em Israel, Raquel também tinha que ser, porque os dias dela estavam contados. Tem algumas mulheres que falam assim para mim, apóstolo, eu era ímpio junto com meu marido. Agora eu estou na igreja, estou buscando, meu marido não se converte. Pode ficar tranquilo, tu se transformou em Israel? Raquel tem tempo contado. Ou ela é transformada ou Deus recolhe. Pode ficar tranquilo. É tempo contado. Porque Deus não vai deixar um filho dele passar a vida toda passando peleja com a pessoa que não quer se converter, não quer largar a natureza de Edom. Tem tempo contado. Eu não sei o tempo, irmãos, mas fica tranquilo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus também não tem alegria na tristeza dos seus servos. Você está entendendo? O povo precisa aprender a temer a Deus. Israel poderia falar, Senhor, eu amo muito Raquel. É Israel. Mas ela não me ama, não. Porque ela não larga essa mentira. Ela não larga esse engano. Eu fiz de tudo por ela para se converter, mas ainda continua mentirosa, enganadora. Adoradora de Deus, imagem, sempre tem uma manipulação, sempre tem uma mentirinha, sempre pega um dinheirinho escondido da carteira do marido, nunca se converte, sempre tem um jeitinho. Frequenta a igreja, mas a velha natureza não larga a vida dela, sempre tem um jeitinho, uma malandragemzinha. Frequenta a igreja, mas sempre tem um dinheirinho separado para dar na mão do polícia. Sempre tem um dinheirinho para perder para um. Sempre gosta de adulterar uma nota. Não se converte de verdade. Vive frequentando a igreja, mas não se converte. Sempre tem uma mentirinha, sempre tem um palavrãozinho. Nunca se converte, irmãos. Ou tu deixa e Deus mudar a tua identidade, ou Ele vai te recolher. Porque se Deus transformar,
Israel e Raquel não for mudada, vai até botar Benjamim para fora, mas não vai ver ele crescer não. Se coloque de pé.